no livro de Lucas, no capítulo 10, de 25 a 37. É um texto que tem incomodado bastante, né, nosso coração. E eu creio que Deus tem algo a falar para nós nesses dias, pastora Ana. Porque a pandemia, como você falou, a jovem foi muito usada por Deus também. Te agradeço a Deus pela tua vida, porque um dos versículos que o Espírito Santo vem há anos falando para mim, mas nesses últimos meses vem assim batendo no meu coração: mais os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Glória a Deus por isso. Por isso que eu glorifiquei muito ali, porque o Senhor, Ele conhece os que são seus. O Senhor conhece e Ele é fiel. Aleluia. Então, quando Ele quer falar com a gente, quando Ele quer trazer algo no nosso coração, Ele cerca a gente de todas as maneiras. Então, desde que eu cheguei aqui, Ele me cercou. Eu falei: Deus, eu te glorifico, porque eu não tenho andado às cegas. E como a irmã falava também sobre o vento, no mistério meio louco, costumo dizer comigo que Deus fala muito comigo através da natureza, né? Do vento, do sol, das plantas. E sempre Ele liga uma mensagem que Ele ministra ao meu coração com algo relacionado à criação dele. Quando você falava assim que aqui tem muita ventilação, olha o vento batendo em mim, Ele já falou comigo através do vento. Só você ter mencionado o vento. E Ele dizia assim: olha só, o vento sopra e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aleluia. Louvado seja o nome de Cristo, do nosso Deus, né? Por essa palavra. Então o Espírito Santo, Ele guiando a gente, Ele é como um vento. A gente não está vendo o Espírito Santo, mas quando a gente ouve a voz dele, a gente deixa Ele guiar a gente, não tem como perder, não tem. Então, sem dinheiro, sem nada, são os meses que eu mais tenho passeado, tenho comido coisas boas, tenho estado em lugares que eu desejei, mas sem dinheiro, acredita? Não tenho. Eu desejo uma coisa, alguém fala assim: vamos a tal lugar comigo? Vem aqui, fulano, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E sim, Deus é aquele que realiza sonhos. Agrada-te do Senhor e satisfará os desejos do teu coração. E esse texto aqui tem falado muito ao meu coração por conta da pandemia. E o Espírito Santo, Ele tem colocado o seguinte no meu coração: isso aconteceu, Ele permitiu para que de agora em diante a igreja pudesse se reposicionar. Porque o Evangelho estava de uma forma, né, os que seguem a Cristo, os que dizem que servem a Deus, estavam agindo de uma forma assim muito contrária àquilo que a palavra tem para nós. Então o Espírito Santo tem levado a refletir sobre o que Ele quer da igreja nesses últimos tempos, né? Porque são os últimos dias na terra. Eu acredito que são os últimos dias, mas Deus quer uma igreja segundo o seu coração, não segundo aquilo que o homem estava querendo, não segundo aquilo que o homem estava pregando para a igreja. Porque se a gente for ver, obra de Deus, reino de Deus é isso, né? Nós falávamos numa live essa semana sobre quando Jesus voltar, Ele vai separar os bodes das ovelhas. Ele vai dizer para a sua direita: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome. Eu creio que é um versículo que você deve gostar muito. Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Então, quem é do reino de fato, quem é servo desse rei, que é soberano nesse reino, faz isso. Dá comida para quem está precisando, dá roupa, visita, cuida do órfão, da viúva, do necessitado. E Ele trouxe essa palavra no meu coração em Lucas 10, a partir do versículo 25. Nós vamos ler lá, e diz o seguinte, Lucas 10, 25, que é o nosso texto base dessa noite. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu
prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo que lhe roubarem e causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguiu seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e, colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo? Do homem que caiu na mão dos salteadores. Respondeu o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então disse: vai e procede tu de igual modo. Glória a Deus. Nós vamos pensar nessa noite na seguinte pergunta: quem é você no reino de Deus? É uma pergunta que eu faço para nós aqui. É uma pergunta que o Espírito Santo me fez. E é uma pergunta que Ele está fazendo para todas as pessoas que estão ouvindo a nossa mensagem, a mensagem que Ele colocou no nosso coração. Nossa, não, porque nós não temos nada, nós somos dele, dependemos dele, e quando nós abrimos a boca, é Ele quem fala através de nós. Aqui nós vemos 2 grupos, os religiosos e o samaritano. E eu faço uma pergunta para nós que aqui estamos, e eu faço uma pergunta para quem está ouvindo a nossa mensagem: quem é você no reino de Deus? Nós vamos meditar um pouquinho e ver algumas características desses 2 grupos de pessoas. Quem são os religiosos e quem são os samaritanos. Eu sentei ali, eu estava vendo os certificados, né? E os diplomas da pastora Ana, para a glória de Deus. A gente pode ter realmente a capacidade humana, a gente pode ter muitos cursos e às vezes não ser nada para Deus, não é o seu caso. E tem muitas pessoas que não têm título nenhum, não têm diploma, então as coisas do reino são totalmente diferentes dos reinos da terra. Pela misericórdia de Deus, eu também tenho. A gente tem os cursos, a gente está com a gente agradece a Deus. Mas nós vamos pensar hoje, né, nessas pessoas, nesses 2 grupos aí. Quem são os religiosos e quem é o samaritano? E a gente hoje, no meio do povo de Deus, encontra, pastora Ana, esses 2 grupos, infelizmente, né? E a gente tem que realmente fazer todos os dias essa escolha. Quem nós seremos? Quem são e os que fazem os religiosos? Tirando aí por base os religiosos do tempo de Jesus. Se a gente for olhar na Bíblia, a gente vai ver ali, né? Os saduceus, os fariseus, os escribas, a gente até torce a língua, quebra a língua dos escribas, mas isso me atrapalhava nas palavras aí, mas os escribas e os doutores da lei. Esses homens, que eram os religiosos da época de Jesus, eles tinham um grande conhecimento diante dos homens. E em momento algum a gente vai ver na palavra que Deus é contra o conhecimento, porque Ele é o dono de toda a sabedoria e Ele é o dono de toda a ciência. Nele está, né, a sabedoria, Ele é a própria sabedoria. Então nosso Deus não é contra o conhecimento. Mas a diferença está em como nós usamos esse conhecimento, porque infelizmente muitas pessoas, assim como os religiosos da época de Jesus, ao invés de usar o conhecimento que eles têm para alcançar vidas, para transformar vidas, pelo contrário, eles estão sendo pedra de tropeço e eles estão sendo um obstáculo para outros que querem realmente o verdadeiro evangelho. Então ontem nós conversávamos com um rapaz e a gente falava sobre o que Deus está querendo da igreja hoje, o que Deus está fazendo com a igreja. E nós vemos que os grandes pastores, as grandes igrejas, infelizmente caíram. Já pensou nisso? Só para pensar que esses grandes que estavam aí em cima, cadê? Né? Porque caiu a condição financeira. Então, como a irmã deu a palavra ali, a irmã Cláudia, né? Todos os que estavam com a sua fé baseada no dinheiro, no templo, nas riquezas, tiveram que fechar as portas, porque a fé deles não estava focada em Cristo. Mas ouvi um testemunho lindo da pastora aqui dizendo para nós que há 5 meses com a igreja fechada e não faltou recurso para o aluguel, não faltou recurso para a luz. Louvado seja Deus! E a gente vê assim, pastora, quem são os verdadeiros
E hoje nós vemos que se cumpre aquilo que a palavra nos diz, que Deus tem buscado os verdadeiros adoradores. Só fica de pé os verdadeiros nesse tempo. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Nós somos poucos aqui, mas aqui tem adoradores. Aleluia. Aqui tem adoradores, porque um adorador não precisa esse tema, não precisa ter plateia. Adorador não precisa ter público. Deus colocou em nosso coração, em maio desse ano, levantar um altar de adoração para Ele. E teve dias que foi só adoração, adoração. E um dia meu coração tão angustiado com as lutas e tribulações que eu estava passando, e Ele falou para mim assim: hoje você só vai adorar. Eu coloquei os louvores dentro de casa sozinha, sem ninguém. Eu coloquei por volta de 5 horas da tarde, eu fui parar 11 horas da noite adorando, adorando. E quanto mais eu adorava, mais a minha alma era preenchida pela presença dEle. E é isso que Jesus tem procurado nos nossos dias. Adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Pessoas que não adoram por aquilo que Ele pode dar, mas adoram por aquilo que Ele é. Show. Que não estão preocupados por aquilo que Ele está fazendo. Se a igreja está aberta, se a igreja está tendo arrecadação, você com certeza ficou adorando. Mesmo sem saber quando ia voltar, mesmo sem saber de que forma que ia voltar, se Deus ia dar condição, você abriu hoje de novo, adorando. Porque a tua fé não está na quantidade de pessoas, você sabe que tendo ou não, Deus vai te sustentar. Aleluia. Então você conseguiu, pastora, entender o significado de adorar a Deus em espírito e em verdade. Isso é uma coisa que, se a gente for olhar para quem é religioso, assim como os religiosos da época de Jesus, com certeza, se eles estivessem hoje, não adorariam por aquilo que Jesus é, porque eles só estavam preocupados com coisas exteriores. Mas o bom samaritano, a gente vai ver aqui que ele servia a Deus, apesar de, diante dos olhos do mundo, não adorar a Deus, mas ele demonstrou a verdadeira adoração. Nós vemos aqui que, se a gente for olhar para a palavra, eu não vou perder tempo indo lá no texto, mas se depois vocês quiserem ler em casa, né? Em Mateus 23. Porque uma coisa é falar de alguém, outra coisa é quem, assim, eu estou de fora falando da pastora, mas quem está aqui com ela sabe muito melhor quem é a pastora. Então uma coisa é você falar porque você ouviu, uma coisa é você falar porque você conviveu. Então a gente pegar assim e falar dos religiosos, dos fariseus, dos saduceus, de toda aquela turma toda da época de Jesus, né, é uma coisa a gente ler e ouvir, mas da própria boca de Jesus, que foi quem mais conviveu, quem mais sofreu com os religiosos, é totalmente diferente. Então Mateus, no capítulo 23, que é a nossa base com uma lista do que a gente vai falar hoje aqui, né, nós vemos Jesus falando e Jesus tratando com os religiosos da sua época. E a gente depois vai fazer assim, uma pergunta para vocês, se a gente conhece ou não conhece quem é religioso no nosso tempo. É muito fácil de você identificar quem segue a Jesus, quem serve a Ele por amor e quem serve a Ele só pela religião, mas não sente aquilo que está no coração de Jesus. Porque na época eles eram assim, muito fiéis praticantes da lei, mas eles não praticavam a verdadeira religião. E hoje também acontece assim. Porque quando a gente pensa em religião, né? É algo que nos aproxima de Deus. Espera aí, mas a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas, né? E suprir as suas necessidades. A religião pura e imaculada para Deus, nosso Pai. Então a gente vê que muitas coisas que a igreja estava fazendo, o andamento do Evangelho, não tem nada a ver com aquela religião esperada por Deus. E nós vemos então ele falando sobre os religiosos da sua época, em Mateus capítulo 23. A gente só vai falar aqui, depois vocês vão ler em casa, porque está tudo baseado lá. Os religiosos, eles são opressores. Jesus fala que os fariseus, eles eram hipócritas. Eles colocavam fardos pesados sobre as pessoas, mas nem eles mesmos com um dedo ajudavam. Então hoje a gente vê esse evangelho, me entristece o coração. E ontem um menino falava de uma situação que eles viveram, de um pastor que se doou, se dedicou à obra por anos, passou por uma
problema, uma dificuldade financeira, e quando chegaram à liderança da denominação para poder ajudar essa pessoa, disseram assim, mas nós estamos com obras na igreja, então nós não temos que ajudar essa pessoa. E eu pergunto, é praticante da verdadeira religião? Porque as pessoas têm que estar no centro dessa religião, porque as pessoas são o alvo de Jesus. Então a gente não pode ser como religioso, colocar um fardo pesado sobre os outros. É fácil exigir que alguém faça a obra, é fácil exigir que alguém seja fiel, mas a pessoa passando por necessidade, você vai, Deus te abençoe, não. Então a gente não pode ser religioso, porque a gente sem querer acaba sendo opressor, quando a gente exige do outro aquilo que nem mesmo a gente está querendo fazer. Então Jesus falou assim, olha, vocês colocam fardo sobre os outros e vocês não ajudam nem com o dedo. Quantos religiosos a gente tem visto por aí que agem dessa forma? Outra coisa, um outro item separado aí pelo texto, é que os fariseus, eles são exibicionistas de glória própria. A gente estava vendo antes da pandemia, muitas pessoas que diziam servir a Deus, mas que agiam como os fariseus da época de Jesus. Era o homem no centro da adoração e não Jesus. Eram as pessoas preocupadas com cargos, com posição dentro da igreja, mas a glória não era de Jesus. Jesus podia estar em qualquer lugar, menos no centro da igreja, menos no centro do evangelho. Então a gente via louvores, onde exaltava mais o homem do que o Jesus. Isso é religioso, porque eles gostam de glória própria, eles gostam de se engrandecer, eles gostam de se exaltar. Eles gostam de ser os primeiros, os principais, de ter a honra nas primeiras cadeiras, nos primeiros lugares. Os religiosos, eles amam, como a gente está falando, que as honras da terra, os primeiros lugares, as primeiras cadeiras, os títulos. O bom é quando a gente tem um título, como a pastora que tem, eu tenho, pela misericórdia de Deus, nossas graduações, mas a gente sabe que o nosso título não é nada, porque a gente aprendeu a servir. Aleluia. A gente aprendeu a ser servo. Então a maior honra e a maior chance, a maior glória é servir a Cristo. Se a gente não serve a Cristo, a gente não serve para viver. A nossa vida, a nossa função é servir. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Então se um cristão, se uma igreja, ela não existe para a glória de Deus, ela não tem razão de existir aqui na terra. Então ninguém está entendendo, mas Deus, depois dessa pandemia, está abatendo aqueles que não colocavam Jesus como centro do seu ministério. Se alguém se gloriar, glorie-se nisso, de me conhecer e saber que eu sou Deus. Essa é a única glória que nós temos que ter. Não é de nome, não é de título, não é de posição, não é de poder. Isso me faz lembrar aquela parábola onde o homem disse assim, já produziu muito meu campo, eu já não tenho mais onde enfiar nada, já sei o que eu vou fazer, eu vou construir um celeiro, vou aumentar meu celeiro para poder guardar, para poder colher, porque eu já não tenho mais onde colocar tudo que eu conquistei. Quantas igrejas estavam assim como essa parábola? Já não tem mais onde colocar dinheiro, pastora, já não tem mais onde colocar oferta, aí vamos fazer quadra disso, vamos fazer um salão para aquilo, mas não tem tanta gente precisando, tanta gente passando fome, tantos membros dentro da própria igreja, Então eu creio que é um tempo da justiça de Deus, onde Deus vai abater esses religiosos que estão iguais, querem uma glória para si, mas não querem que o nome de Jesus seja glorificado. Então estão construindo um trono para si aqui na terra. Mas como diz essa palavra lá, Jesus falou assim, louco, essa noite pedirão tua alma, que tu tens preparado para quem será? Eu fico imaginando hoje, sabe, Jesus chegando para alguns líderes e perguntando para eles, para que esse império? Para que esses palácios? Onde o templo é mais importante, onde essas cadeiras são mais importantes, tem lá banheiros com vidros, do carro, cadeiras muito confortáveis, mas se aparecer alguém, o necessitado precisando, é bem capaz de muitos, porque eu já vi, colocarem o mendigo para fora. Muitos não atentam para a necessidade de um drogado, viciado, diz que é vagabundo, diz que a prostituta não presta, que não vai, não é merecedora das coisas de Deus.
aqueles que amam os títulos, eles têm tudo da terra, menos o céu. Porque se já ressuscitaste com Cristo, diz Paulo, buscai as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado, e não as da terra. Onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Eu tenho certeza que o coração da pastora Ana, o coração dessa igreja, está nas coisas do alto. Porque a preocupação dela é com drogada, a preocupação dela é com órfão. E eu tenho certeza, pastora, que Deus vai te honrar nessa terra. Eu tenho certeza que Deus vai te honrar e vai abençoar esse ministério. Porque você está fazendo aquilo que está no coração de Jesus. Aleluia, meu Senhor. Os religiosos da época de Jesus, eles usurpavam a glória de Deus. Eles usurpam a glória de Deus. E vai dizer o texto aí, de Mateus 23, que eles amam ser chamados de mestres. Eles adoram ser chamados de mestres. Mas um só é o nosso mestre, é Cristo. É Ele quem nos ensina, é Ele quem nos guia, é Ele quem nos fala. Mas quantos dentro da igreja hoje, pastores, estão preocupadas? Não estou criticando, não, uma crítica ao ministério local, não, generalizado, tá bom? Mas muitos, é o pastor, e agora tem até título maior, né? É apóstolo, bispo. Tem outros títulos aí que não existem nem na Bíblia, que estão criando, né? E muitas pessoas amam esses títulos, mas eu te pergunto, quem quer ser semelhante a Cristo é chamado de servo? E Jesus falou, não é o servo maior do que o seu Senhor. E quando ele pegou para lavar os pés dos seus discípulos, Pedro foi e questionou, não, Senhor, o meu pé o Senhor não lava. E ele responde, Pedro, você não sabe o que você está falando. Se você não deixar eu lavar o teu pé, você não tem parte comigo, porque Jesus estava querendo ensinar algo que a igreja de hoje, os religiosos de hoje não sabem fazer, que é servir. E ele falou para Pedro, olha, eu vos dei o exemplo para como eu fiz, vocês façam também. Aleluia, glória a Deus. Será que nós como servos, nós estamos agindo como servos ou como religiosos da época de Jesus? E eles falavam o seguinte, porque nós também temos por pai Abraão. Sabe o que estavam querendo dizer? Lembrei do hino, né? Deus já é aliança das promessas. Eles estavam querendo dizer assim, não, porque nós somos herdeiros de Abraão e nós temos direito à promessa. Aí Deus fala assim, a ninguém na terra chameis pai, porque eu não sou, é o vosso pai. Nós temos visto hoje, por onde a gente passa, pessoas sofrendo, se angustiando, pessoas com depressão, com angústia, porque não tiveram na infância a presença de um pai, né? Então a presença paterna, a presença do pai é muito importante na vida das pessoas, mas eu vou dizer para vocês nessa noite, nosso Deus é o nosso pai. E ainda que nosso pai e nossa mãe nos desamparem, o Senhor nos acolherá. Então parem com essa dependência de homem, parem com essa dependência de pastores, parem com essa dependência de homens que se dizem, e mulheres que se dizem mulheres de Deus, porque na verdade eles querem manipular para que todos dependam deles, e na verdade nós não dependemos de homem, nós dependemos do nosso Pai. Aleluia, glória a Deus. O Pai da eternidade. Vocês querem melhor do que esse Pai, gente? Esse Pai que cuida, esse Pai que zela. A gente conversa com alguns irmãos, a gente fala assim, poxa, se eu olhasse para a minha condição, eu não sei o que seria de mim. Muitos aqui, não sei o que seria de você, o que seria da pastora, o que seria de nós, o que seria da irmã Lê, mas nós temos por Pai o nosso Deus. Aleluia. E Ele diz na sua palavra que o justo não fica desamparado, nem a sua descendência mendigo pão. Então esse é o nosso Pai. Agora aqueles que dizem que servem ao nosso Pai, mas não ajuda a tirar um fardo das costas do outro, não tem por Pai o nosso Deus. Porque o nosso Pai, Ele fala assim, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. É triste a gente chegar num tempo onde a igreja está desse jeito. E esse choro que vem dentro de nós não é um choro nosso, é um choro do Espírito. Porque distorcem a palavra, manipulam a palavra.
a seu favor e seu benefício, pensam só no seu próprio umbigo. Mas se nós temos esse Deus como Pai, a gente vai se preocupar se o outro não tem comida. A gente vai se preocupar se o outro não tem uma roupa para colocar. Se o outro não tem como comprar um medicamento. Esse é o segredo. Essas são as atitudes daqueles que têm Deus como Pai. Mas quem é religioso não se preocupa com isso. Porque eu tenho esse Pai. Não, o Pai não é meu. O Pai não é seu. O Pai não é seu. O Pai é nosso. Então, se o Pai é nosso, a gente tem que começar a viver fora dessa mentalidade religiosa. Os religiosos são pedras de tropeço. Sabe, a gente está vivendo um tempo em que Jesus fala que seriam muitos os escândalos. Mas ele também falou, é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele quem vier. Melhor seria colocar uma pedra no pescoço e se lançar no mar. Um pouquinho antes da pandemia, quantos escândalos. Quantas pessoas deixaram de seguir a Cristo, de adorar a Cristo, de servir ao Senhor, pelo mau testemunho daqueles que diziam ser algo de Deus, mas eram apenas religiosos. Quantos homens grandes. E a gente chega hoje ao ponto da gente ouvir o seguinte, mas cadê o show da fé? Mas cadê o fulano que fazia milagres e maravilhas no nome de Jesus? Pode curar tudo, mas coronavírus não cura? Escândalos, escândalos, escândalos. Então, os religiosos, eles causam escândalos, né? Eles são materialistas. O texto vai falar pra gente aí que eles diziam, Jesus falou a respeito deles, né? Olha só, vocês dizem que quem jura pelo ouro do templo nada é, mas se jurar pelo templo, tem problema. Então, para eles, os religiosos, o mais importante é o dinheiro. E quantos desses nossos irmãos aí das igrejas grandes estavam preocupados só com o ouro do templo? Quer dizer, o templo não é nada, mas o dinheiro do templo é. Né? Então, as pessoas começam a fazer barganha em nome de Jesus. E Jesus não é produto de feira para ser vendido, como estava vendendo, não estava vendendo não. Então foi uma forma de Deus dar um basta nisso tudo, porque eu creio que já subiu. Deus já estava farto já disso tudo. E a gente não tem que reclamar não, pastor, a gente tem que agradecer a Deus, porque Deus está separando. E eu acredito, em todo o meu coração, que é um tempo em que Deus está separando o seu remanescente. Do meio da igreja, Deus está separando a verdadeira igreja. Quem está no Espírito está sentindo. Quem está no Espírito sabe o que Deus está fazendo. Quem não está entendendo nada. Eles são legalistas, preocupados com a aparência exterior e não com aquilo que realmente está dentro do coração. Crucificam os que são enviados por Deus para a correção. Não ficam debaixo das asas de Jesus em submissão e humildade diante de sua soberania. O texto desse capítulo aí termina Jesus falando assim, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta seus filhotes debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Jerusalém, Jerusalém, que apedreja os que são enviados. Quem é boca de Deus sofre perseguição. Quem prega a verdade sofre a perseguição. Quer saber se você realmente é um servo fiel de Jesus? Vai padecer muita perseguição nessa terra. Mas os religiosos, eles não querem se abrigar debaixo das asas nem do esconderijo do Altíssimo. Porque para estar debaixo do esconderijo do Altíssimo, debaixo das suas asas, primeiro tem que ser humilde. Tem que reconhecer que Ele é o Senhor. Essa história de que eu ordeno que Deus faça isso, eu ordeno que Deus faça aquilo, porque Deus tem que fazer aquilo mandando. Não, isso não é ser servo, porque o servo ele é submisso à soberania de Deus. Então eu oro, Deus faz se Ele quiser. Eu peço, Deus responde se Ele quiser. Mas muitos não querem estar debaixo das asas nem dos esconderijos do Altíssimo. Aleluia. Mas para encerrar, você tem sido religioso ou samaritano? Os samaritanos eram um povo discriminado pelo povo judeu, né? Porque durante o exílio, eles ficaram em terras distantes, foram se afastando cada vez mais, e apesar de acreditar em Deus, eles foram se distanciando um pouquinho das práticas religiosas, da prática
dos fariseus, dos saduceus, enfim. Então tinha uma rixa entre os judeus e os samaritanos. Mas o texto que a gente fala aqui é interessante, né? Porque ele diz respeito aos religiosos que passaram por aquele homem que estava ali à beira do caminho, que tinha sido assaltado. E a gente vê ali que passou um sacerdote, que era um religioso, que representava o povo diante de Deus, que tinha a função de interceder pelo povo diante de Deus, e passou o levita, responsável pela adoração. Mas os religiosos não se preocuparam com aquele que estava à beira do caminho, nesse texto básico que a gente acabou de ler no início. Mas diz ali que passou um bom samaritano. Vocês sabiam, e a pastora sabe disso, que muitas vezes quem mais ajuda na obra não é religioso. Quem mais ajuda nos trabalhos sociais não são da nossa fé. São pessoas de outra fé, de outra religião. São pessoas que nem praticam fé nenhuma e nem têm religião nenhuma, né? Então, pastor, se aconteceu com Jesus, com a gente não vai ser diferente. Eu já tive pessoas ajudando, pessoas que são do espiritismo ajudam, pessoas que são católicas ajudam, e muitas vezes cristãos encolhem a mão. Então eu pergunto, quem nós temos sido? Quem você tem sido? Um religioso ou um bom samaritano? Porque Deus não está preocupado com título, Deus não está preocupado com posição, Deus não está preocupado com essas coisas, não. Deus está preocupado com aquele que o adora em espírito e em verdade, com aquele que ouve a sua palavra, lá no livro de 1 João 2,18, se eu não me engano. Filhinho, não amemos de língua, nem de palavras, mas por obra e em verdade. É pelas obras que a gente mostra que a gente realmente segue a Cristo. E eu, diante de Deus, eu falo para vocês, eu gostaria de ser um bom samaritano, ainda que eu fosse criticado pelos religiosos, ainda que eu fosse tido como alguém excluído daquele meio religioso, mas eu quero ser um bom samaritano. Quem você quer ser no reino? Porque olha só a atitude do bom samaritano. E foi dito, como a gente falou no início, as atitudes dos religiosos foi dita por Jesus, aí no livro esse livro que a gente leu, foi qual mesmo? Mateus 23, foi dito por Jesus, quem eram os religiosos da sua época, os hipócritas, os fariseus, os saduceus, e agora também ditas por ele as atitudes de um bom samaritano. Olha a atitude de um bom samaritano. Primeira coisa que ele teve, compaixão. Será que nós, como igreja e seguidores de Cristo, temos tido compaixão? Compaixão é aquilo que faz a gente se colocar no lugar do outro, se compadecer do outro. Graças a Deus por essa vida que está aqui, que sabe o que é compaixão. Que sente na sua pele a dor do outro. Religioso não sente, pastora, não sente. Mas bom samaritano sente a dor do outro. Se preocupa com a fome, se preocupa com o estômago do outro doendo porque eu não tenho o que comer. Então que Deus levante nos nossos dias, no nosso tempo, servos dele que sejam bons samaritanos, que não estão aí para agradar a IB, mas estão aqui para agradar a Cristo. Atitude. O samaritano, ele desceu, ele tocou no homem, ele colocou vinho e óleo na sua ferida. Olha só, ele agiu. Só fala de verbo, verbo expressa uma ação. Ele desceu da sua montaria, ele tocou no homem, ele não teve preconceito, ele não teve discriminação, ele não teve aquela coisa, não, está sujo. Quantos servos de Deus tivessem que colocar um mendigo, alguém sujo dentro do seu carro, não colocam? E aí vem, pastor, o que me deixa indignado, eu sei que indigna o coração de Jesus também, aí diz que o católico é idólatra. Mas quantos religiosos no nosso tempo hoje são idólatras? Eu não adoro imagem, eu não me prostro diante de imagem, mas adoro um carro, adoro a casa, adoro dinheiro, adoro marido e adoro esposa. Então nós estamos num tempo que nós temos que adorar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Glória a Deus. Porque muitas vezes a gente está levantando ídolo no nosso coração e está lá tentando se enganar. Enganar quem? Ao outro homem, porque Deus não engana. Então esse homem aqui, ele não teve idolatria com nada que lhe pertencia. Primeiro, ele desceu da posição. Ele foi e ele cuidou de alguém que talvez alguns passassem, nossa, está sujo, devia estar cheio de sangue, maltrapilha ali na beira da estrada, mas ele não teve, deu chance no seu coração, a sua posição, ele desceu.
E se a gente quiser ser servo de Cristo, a gente tem que descer, tem que descer, tem que descer. Porque aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Os valores do reino são diferentes dos valores da terra. E é isso que Deus está chamando a gente para esse período pós-pandemia, para a gente ser uma igreja que agrada o seu coração desse jeito. Diz aí que ele derramou o vinho e ele derramou azeite. Se a gente for ver no sentido mais figurado, o vinho também simboliza o sangue de Jesus e o azeite simboliza a unção. Então nós podemos dizer que Deus, quando Ele desce e Ele vem cuidar de nós, Ele derrama, do seu sangue e da sua unção sobre nós. E é isso que a gente tem que derramar como bom samaritano, levar para quem está perdido, para quem está caído, para quem está lá fora. É o poder do sangue de Jesus. Será que nós, como bom samaritano, estamos dispostos a levar o poder desse sangue e a unção que quebra todo jugo? Nós já falamos que ele colocou sobre o seu animal o homem que estava ali. E isso leva para a gente na palavra, levar as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Será que a gente está disposta a carregar um pouquinho da dor do outro, o sofrimento da dor do outro? O que eu mais tenho visto nesses dias por onde a gente tem passado é que as pessoas estão precisando, pastor, estão às vezes faltando recurso, faltando dinheiro, faltando uma coisinha aqui, outra ali, porque a condição financeira caiu de todo mundo. Mas sabe o que mais eles estão precisando? Amor. Vocês falaram aqui no início, a moça também, para saber o valor do abraço. Como as pessoas estão carentes de um abraço? Já estavam, agora estão muito mais. Será que a gente, como bom samaritano, está disposto a dar nem que seja o nosso abraço? Não tenho ouro, não tenho prata. Mas o que eu tenho, isso eu te dou em nome de Jesus. Levanta e Ah, pastor, mas eu não tenho dinheiro para fazer a obra. Ah, pastor, mas eu não tenho condição de ir. Você tem. Você tem um grande tesouro em vaso de barro. Você tem Cristo dentro de você. Você tem um som muito poderoso, então você pode ir. Não tem ouro, não tem prata. Você tem o que é mais precioso do que o ouro da prata, que é Jesus Cristo dentro de você. Então, como bom samaritano, a gente tem que estar disposto a levar isso que a gente tem dentro de nós. Ele tratou do homem, ninguém descartável. Deus não vê como o homem vê. Sabe? As igrejas, qualquer coisinha bota para fora. Infelizmente. As igrejas, por qualquer motivo, excluem. Por qualquer motivo, não dá mais, não serve o ministério. Mas só que Deus não vê como o homem vê. O homem vê o que está diante dos olhos, mas Deus vê o coração. Então, para muitas pessoas hoje do meio religioso, vale aquilo que eu estou vendo diante dos meus olhos. E às vezes Deus olha e fala assim, não vale nada, não presta para nada. Só serve para ser pisado, ser jogado no fogo, ser queimado. E às vezes quando a gente olha assim, para se sair não tem valor nenhum, isso não é ninguém dentro da igreja. Aí Deus olha, Jesus olha e fala assim, mas é esse que tem valor para mim. Porque para Deus ninguém é descartável. Todos nós somos recicláveis. E é um tempo que nós estamos vivendo, onde Deus está tirando aqueles que se acham que são alguma coisa, mas não são nada para Deus. E aqueles que pensam que não são, Ele está levantando e dizendo, esse para mim tem valor, esse é alguma coisa. Porque Deus não vê como o homem vê. Os homens olhavam e exaltavam os religiosos. Mas quando Deus olhava, era aquele samaritano lá, que a sociedade não valorizava, que o meio religioso não dava valor nenhum. São os católicos que ajudam, são os espíritas que ajudam, são os ateus que ajudam. Então, se a gente olhar, não, vamos procurar no meio da igreja porque vai ter gente para ajudar essa obra social. Não tem, não tem. A pastora é testemunho disso, nós somos testemunhos também. É triste a gente dizer isso, porque no nosso meio deviam se levantar os bons samaritanos. Mas não é isso que acontece, não. Nós já estamos terminando. Aquele bom samaritano, ele pagou todas as despesas do homem. Você já parou para pensar isso? Todas as despesas. Olha só, eu deixo ele aqui na hospedaria, pagou ali, o tempo que ficou, e disse, trata dele, cuida dele, o tempo que for preciso. E quando eu voltar, eu pago todos os outros gastos que ainda vierem por causa da hospedagem dele aí. Façamos o bem a todos, porque a seu tempo colheremos se não houver desfalecido. E eu te falo uma coisa,
preocupa se tem gente vendo, se tem gente valorizando, se tem alguém honrando, se tem alguém te elogiando. Ele faz o bem, porque no final das contas é tudo entre você e Deus, e não é entre nós os homens. Porque a nossa recompensa está no céu. Façamos o bem a todos. Aquele samaritano fez, não saiu tocando trombeta, não ficou falando para ninguém o que tinha feito, mas com certeza, eu tenho certeza que o galardão dele está no céu. E lá na eternidade nós ouviremos falar desse bom samaritano. Então sejamos bons samaritanos, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém saiba, faça o melhor, como se fosse para Deus e não para os homens. Religioso quer fazer para aparecer diante dos homens. Bom samaritano faz para agradar a Deus. Faz porque agrada o coração de Deus. Faz porque é da vontade de Deus. Faz porque adora o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. E o bom samaritano não é como o religioso legalista que pede dízimo, não. Bom samaritano dá tudo. Quem é bom samaritano entrega tudo para Jesus. E o tudo muitas vezes vai ser a tua vida no altar como sacrifício vivo diante do Pai. O religioso se preocupa com a adoração. O que serve a Deus como bom samaritano sabe que a adoração a Deus é fruto de lábios que confessam o nome dele. Não se preocupa em louvar, te louvo, te glorifico, não. É com a vida, é com o serviço, é com os dons, é com os talentos, é com o tempo. Enquanto muito se pede dentro das igrejas que é dinheiro, 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 eu te pergunto, será que alguém fala para um servo doar tempo? Que coisa melhor do que tempo na presença de Deus? Não existe, não existe, não existe. Porque enquanto muitos fazem barganha de dar um dízimo, uma oferta, achando que vai ter o benefício de Deus, ele se engana, porque quando ele dá tempo, ele tem tudo de Deus. E às vezes Deus não vai dar riqueza, Deus não vai dar casa, Deus não vai dar roupa, não. Deus vai dar da abundância da presença dele. Na tua presença, abundância de alegria, porque Deus falou. Aleluia. Que coisa melhor do que a alegria de Deus, que é a nossa força? Às vezes é tudo que a gente precisa. E quando a gente entende que Ele é tudo, tem coisa muito mais importante do que coisas materiais. É preencher a nossa alma dessa presença gloriosa, dessa presença majestosa, dessa presença que faz a gente voar, subir com asas, como águias. É essa presença dentro de nós. Vai cansar? Pode até cansar, mas se você esperar em Deus, você renova as suas forças. Quer melhor do que isso? Então eu tenho certeza que esse bom samaritano, ele não estava com os olhos no reconhecimento, ele não estava com os olhos na posição dele que não era lugar, mas os olhos dele estavam naquele que é muito mais importante do que tudo isso que Jesus valoriza. E nós, assim como esse samaritano, né, que para nós, se a gente for analisar no sentido mais abrangente, ele foi um representante do próprio Cristo aqui na terra, porque ele cuidou das feridas com vinho e com azeite. O vinho é o sangue de Jesus, né, que nos purifica de todo pecado, e a unção é a capacitação, é a ousadia, é aquilo que nos leva a fazer a obra no nome dele. Então, ele representa Jesus aqui na terra, e nós somos representantes. A palavra de Deus fala para nós que nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Nós somos representantes. Agora eu termino perguntando, que representante nós temos sido? Que representante nós temos sido? Religioso ou bom samaritano? Como que a gente está representando esse rei? Como a gente está representando esse reino aqui na terra? A Bíblia também fala para a gente que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Já parou para pensar nisso? Olha, tem testemunhas humanas, tem os anjos, tem o demônio, tem os demônios, né? E tem o próprio Deus vigiando todos os nossos atos, rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Se essas testemunhas, humanas ou espirituais, olharem para nós, como que eles nos verão como representantes de Cristo aqui na terra? Que tipo de embaixador sou eu? Que tipo de embaixador é você? Será que nós somos embaixadores que glorificam o reino que a gente representa? Ou a gente, como embaixador, só tem envergonhado o nome de Cristo? Fica essa pergunta para nós e para vocês que estão nos assistindo aí nessa gravação. Tem um homem muito conhecido no meio, sei que a pastora Ana também deve conhecer muita coisa dele, Billy Graham, né? Estou encerrando, tá? Billy Graham, ele disse o seguinte: nós somos
os sermões que o mundo está ouvindo. E nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Então, antes de pregar qualquer palavra, antes de abrir a boca para falar dessa palavra, as pessoas não vão olhar para aquilo que está escrito, elas vão olhar para a minha vida. Será que, ao olhar para mim, ao olhar para você, vão nos reconhecer como verdadeiros representantes de Cristo aqui na terra? Eu não quero ser reconhecida como religiosa, não quero mesmo. Eu quero ser reconhecida como boa samaritana. E que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus continue pastorando o teu ministério, com essa igreja, fazendo aquilo, né, que está no coração dele. Amém. Muito obrigada. Também vou ter a live. Depois a gente vai tirar uma